Incendeia, incendeia. Boa noite, pessoal. Boa noite aí. São 19 horas e 57 minutos. Estamos a 3 minutos do nosso horário marcado, que são as 20 horas. Eu já estou aqui alinhando algumas coisas. Quero ver se eu consigo fixar já aqui a nossa pauta de hoje. Que o título da... Não, bom, nós estamos em uma live, uma transmissão, né, de uma sequência de lives que vão acontecer hoje, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, no mesmo horário, às 20 horas, do novo método MDP 2024, das preciosas mentorias da Gusmão. O que seria esse método? Né? Destravando e potencializando as 3 áreas da nossa vida, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, né? Seria mais lógico falar assim. E a gente está tratando sobre uma questão que vamos tratar, na verdade, né, nesse período. É vasta e a gente nunca consegue falar sempre tudo, sempre há uma novidade, né, acontecendo, mas a gente vai estar falando sobre a questão do caos financeiro. Tantos temas para se tratar. Por que a Gusmão escolheu esse? Eu quero colocar aqui hoje sobre a questão da renovação da nossa mente, né? Isso aqui é um toque, renovação da mente. Um toque do meu esposo, Luciano Luiz, meu mozão que está aqui do lado. Renovação da mente baseado no texto de Romanos, capítulo 12, no versículo 2. Renovação da mente para prosperar. Ó, isso aqui nasceu agora, hein? Direto do coração de Deus. É quem prospera, com certeza atrai os recursos que vai livrar essa pessoa dessa possível dívida, desse caos que ela está vivenciando, né? Renovação da mente para prosperar. E a gente vai falar sobre esse assunto porque eu vivenciei muitas experiências nesse tocante e eu consegui, né, entender que se você não tiver de fato uma estrutura, você acaba se perdendo, mas é feio. Eu tô aqui, ainda não comecei a live, só dei um parecerzinho pra vocês, porque já vou começar já. Ó, 20 em ponto. Deixa eu tentar já fixar isso aqui. Consigo fixar. Da outra vez eu consegui fixar comentário. Pronto. Renovação da mente para prosperar. Poderia colocar, tem uma mente renovada para prosperar, né? Renovai-vos. Então, assim, vamos dar início, né? A gente vai dar início agora às 20 horas, independente, né, de quem possa estar ou passar por aqui, porque a nossa proposta é, de fato, destravar a comunicação, potencializar o transbordo. Esse é meu foco. Então, vamos lá, respira fundo aí. Solta. E agradece a Deus, né, pela vida, por estar, né, aqui nesse momento, neste dia, com essa oportunidade. Nós rendemos graça a Ti, ó Pai, porque o Senhor é bom, muito bom e sempre nos ouve. E pedimos a Ti que nos dê uma transmissão abençoada, Pai, que a sabedoria do alto, ó Deus, inunde a nossa mente, inunde o ambiente que estou, o ambiente que as pessoas na sua casa estão, seja lá onde for que elas estejam, que elas sejam impactadas pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pelo Teu cuidado, e que se sintam de fato livres, porque o mais importante é isso, Pai. Sentir a paz que excede todo entendimento e ser livre para viver, para projetar,
para sonhar, para também realizar sonhos, para prosperar em todos os sentidos. Saber que às vezes a gente foca tanto em algo específico, mas a vida é composta. As nossas ações são compostas, nossos resultados também dependem de uma composição de ações. Então, ser conosco nesse momento, Deus, para que possamos verdadeiramente transbordar daquilo que o Senhor tem de melhor para nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse momento. Sorria, porque desfrutar, prosperar e transbordar vai exigir de nós algumas atitudes, né, direcionadas. E eu escolhi, abaixar aqui um pouquinho, eu escolhi um texto bíblico para compartilhar com vocês, que é Romanos 12. Deixa eu abrir aqui. Romanos 12, no capítulo 12, no versículo 2, para que a gente possa estar conduzindo a nossa transmissão baseada nesse texto, até porque ele tem muito sentido para aquilo que a gente vai tratar. A gente vai ficar um pouquinho aqui, uns 30 minutinhos no máximo, falando um pouquinho, transbordando um pouquinho a vida de vocês sobre as experiências extraordinárias que eu tenho vivenciado, né, com Deus, o que Deus tem feito, né, nas nossas vidas nos últimos tempos, e eu quero compartilhar aquilo que eu consegui aprender. Isso é importante. O transbordo é uma forma de prosperar também, porque quando você transborda, de alguma forma você consegue alcançar pessoas, você consegue abençoar a vida de pessoas, você consegue também aumentar sua frequência, o seu nível, né? Muito importante. Está escrito assim, ó, Romanos capítulo 12, no versículo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que palavra poderosa às nossas vidas. E é exatamente isso que nós precisamos fazer em todo o tempo. A gente precisa buscar uma renovação que não seja terrena, que não seja humana. A gente precisa entender que se conformar com as sentenças que esse mundo nos oferece, com as coisas que a gente passa, vivencia, vê, né, e todo dia acontece, não pode definir a nossa história. Aquilo que Deus fala para nós, sobre nós, é o que tem que contar nas nossas vidas, é o que tem que contar nas nossas decisões, nas nossas ações diárias. Então a gente entende que uma mente renovada, uma mente transformada, né, por Deus, né, que tem de fato convicção de quem Deus é, do que a palavra fala sobre nós e representa as nossas vidas. Quem tem essa mente consegue lidar com qualquer tipo de situação. E por que falar da questão, né, financeira? E o que seria renovar essa mente para que essa área financeira também se mantenha em equilíbrio? Eu vou me esforçar ao máximo para falar de forma ponderada. Eu sou muito acelerada para falar. E falar de uma forma ponderada, né, calma, cautelosa, para que a gente consiga, por mais que a gente fique em um tópico, mas que esse tópico possa falar de alguma forma os nossos corações e trazer, né, a edificação necessária para que haja mudança, porque a gente precisa muito mais do que dinheiro para pagar dívida. A gente precisa de conhecimento e de discernimento e sabedoria para lidar com as situações adversas que vêm à nossa vida, dentre elas a área financeira também. Então, viver uma vida com propósito, ter uma vida bem resolvida, conseguir lidar com as situações difíceis que a gente passa, nada mais é que ter uma identidade ativada, né, de saber de fato quem você é,
quem Deus é você não se condicionar a ficar ligado, a sentenciado ao que as pessoas dizem, que a gente vem da evolução, né, do macaco, que a gente nasceu para dar errado, quantas coisas que a gente, né, ouviu na nossa vida, na nossa juventude, quantas situações difíceis a gente passou, né, com a cultura, com a questão da forma que os pais lidavam, dos processos de separação, de perdas, de dificuldade financeira. A gente foi carregando muita coisa, né, no decorrer do tempo, e a gente acaba que esquece daquilo que de fato a gente precisa acreditar. O que a gente precisa acreditar é que nós somos feitos à imagem e semelhança, somos filhos, somos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1:26 afirma isso para nós, né? E façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É uma reunião do Deus triuno, da Trindade, que libera essa mensagem às nossas vidas, essa verdade, né, que tem que ser aplicada às nossas vidas, porque um dos maiores problemas que as pessoas não prosperam é porque elas nem sabem quem elas são. Né? Existem pessoas que dizem não acreditar em Deus, mas elas nunca pararam para observar que, de fato, elas já tiveram experiências até com Deus. Elas não pararam para observar que é impossível o ser humano, um homem, uma máquina, um animal conseguir reproduzir uma obra tão perfeita que a gente somos nós. Não há possibilidade. Então, essa declaração de Gênesis capítulo 1, no versículo 26, é a força que você precisa para entender de fato que você não é obra do acaso e que de fato sim, existe uma promessa liberada, existe algo que já foi liberado a você, já foi conquistado, né, para a sua vida, que você já deu certo, você não vai dar certo, você já deu certo, você é filho, você é amado. E o que faz as pessoas, né, de alguma forma, não conseguirem tomar decisões, atitudes direcionadas em suas vidas? É justamente isso. Nós temos 3 áreas da nossa vida para tratar: a área espiritual, a área emocional e a área física. Mas como uma pessoa vai conseguir entender e governar as suas emoções, alinhar suas emoções, vencer os traumas, se desligar, se destravar, né, se desligar dessa questão das crenças limitantes, se ela ainda não conseguiu ativar a parte espiritual, que é saber a sua origem, que é entender a sua identidade? Então eu preciso ficar enfatizando isso, repetindo isso, sendo aparentemente redundante, mas não é redundante, é necessário falar, é indispensável falar com vocês sobre essa questão, porque se eu ativar de fato a minha identidade de filho, ninguém me para, porque uma vez entendendo quem eu sou, quem me gerou, e a proposta e o propósito que ele tem, eu vou descobrir de fato, eu vou clarificar o meu propósito e eu vou ter uma nobre causa para poder seguir nessa minha jornada. E o que acontece com as pessoas é isso: as pessoas estão vazias de Deus e estão assim contaminando com as coisas que esse mundo oferece, no tocante aos problemas, no tocante aos abusos, no tocante aos abandonos, no tocante às perdas, no tocante às críticas. Repare que a gente está vivendo um tempo muito, muito complicado, porque as redes sociais faz com que as pessoas passem um perfil de uma coisa que elas não estão vivendo por necessidade de aprovação. Mas quando eu sei quem eu sou e quem é meu pai, né, que ele me criou a sua imagem e semelhança, e que ele me amou primeiro, e que ele me ama e que ele cuida de mim nos detalhes, eu não tenho preocupação de que alguém me aceite, de que alguém concorde comigo, de que alguém me valorize, de que alguém me elogie, de que alguém faça. Por exemplo, né, eu estou aqui num perfil, né, esse aqui é o meu perfil profissional, que eu utilizo mais para falar
né, da minha área de atuação, né, enquanto estou, né, fazendo mentorias e outros, mas eu tenho um perfil aleatório e eu não tenho preocupação se as pessoas, o que as pessoas pensam de mim, se elas julgam o meu jeito de ser, meu jeito de vestir, se lá eu tô com o cabelo de jumbo, se aqui eu tô com o cabelo liso, se eu tô com o cabelo curto, se eu não tenho essa preocupação, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, devido à realidade que eu vivi, que eu passei, que eu atravessei, de cultura familiar, de a questão da religiosidade, né? Toda a minha família era de origem espírita, não pela questão do ser espírita, mas pela cultura, né, severa que eles carregavam, a devoção, e a questão também de eu ter sido criada por estranhos, né? Eu não fui criada num lar, num seio de pai e mãe junto, aquela coisa bonita que a gente, né, deseja tanto para nossas vidas, para os nossos filhos. Eu não tive essa oportunidade, então a gente acaba assim absorvendo muita coisa negativa. E eu tive sim dificuldade de me sentir amada, eu tive dificuldade de me sentir importante, eu não me achava bonita, né? Isso que eu faço hoje, às vezes as pessoas podem até assim se perguntar, será que ela muda de cabelo, muda de aparência, porque ela tem dificuldade de se aceitar? Não, agora é que eu me aceito e por isso mudo. Porque antes eu não tinha nem prazer nisso. Mas muitos hoje fazem porque de fato não se encontraram, né? Então a gente precisa ter um certo discernimento, né? Procurar analisar cada caso em específico, porque eu hoje consigo me aceitar. Eu não me aceitava, eu não aceitava a minha natureza, eu não aceitava a minha cor, não me aceitava a minha fala, eu não aceitava nada. Por quê? Porque eu de fato não sabia quem eu era. Na verdade eu estava gritando, né, buscando descobrir a minha identidade. Eu precisava saber de fato quem eu era, porque até então eu só era uma menina largada, eu só era uma menina que não soube lidar com as oportunidades que elas vêm para todo mundo, mas devido aos traumas eu não conseguia. Então assim, primeiro ponto hoje que eu quero tratar com vocês com relação ao caos, o caos financeiro que se estabelece nas nossas vidas, o que esse caos ele pode causar. Antes desse caos já existe um caos, uma dívida interna, interior, uma dívida que está perdurando, que você ainda não resolveu. É essa questão de identidade, de saber quem você é, de saber o quanto você é amado. Bom, eu quero que você que está aí, né, que vai assistir posteriormente, já comente aí embaixo se você entende que você é filho, que você entende que você é filha, né, que você é amado. Se você reconhece essa paternidade de Deus com relação à sua vida, que Ele te criou e te formou, né, a imagem e semelhança dele, que Ele te projetou. Você nasceu no coração de Deus. Você não é uma pessoa qualquer. Você não pode se sentir uma pessoa qualquer. Não pode se sentir uma pessoa desligada do favor de Deus, como se Deus não se preocupasse com você. Você é prioridade. Você é pedra preciosa, menina dos olhos dele. Então já comenta aí, me sinto amada, eu entendo que eu tenho um Deus, eu entendo que Ele me formou a sua imagem, a sua semelhança, eu não sou obra do acaso. Faz algum comentário relacionado, se de fato você entendeu isso. Se tem dúvida, como já disse, vai lá e lê Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então se você já entendeu que existe um Deus, que você tem um Pai, que você não é abandonada por mais que o teu pai biológico tenha te deixado, não tenha te cuidado de você, ou a sua mãe por algum motivo tenha sido ausente de alguma forma, ou militar demais. Eu não sei qual o contexto familiar que você vivencia, mas se você passou por algum desses fatores e agora você está ouvindo eu te afirmar, uma que foi abandonada, né, na infância, que foi abusada, e abusos assim consideráveis que me bloquearam por anos da minha vida, né? Até escrevi um e-book, Infância de Medos, que eu retrato essa situação. Se eu entendi
quem eu sou, o amor do Pai para minha vida. Eu consegui liberar o meu pai, entendi que ele entregou o melhor dele, era tudo que ele podia dar. Consegui também liberar de alguma forma minha mãe pela questão do militarismo dela, que ela era sozinha. Ela tinha que ser aquela mãe radical, enérgica, né, que ficava ali mais para cobrar do que para pontuar com elogios alguma coisa, e ela nem tinha mente para isso, porque a mente dela só funcionava para produzir resultado, para dar sustento a gente, já que nosso pai não estava presente. Então assim, eu consegui, através do amor de Deus, acessando o amor de Deus, acessando o perdão de Deus, entendendo que tudo já foi, já está realizado, já está liberado, já é meu, que eu sou digna, que eu sou filha, que eu não preciso ficar mendigando atenção, mendigando compreensão. Eu entendi a minha importância, o meu valor. Eu estou te falando isso porque eu vivi, eu estou desfrutando dessa questão e eu vivi na pele essa transição. Eu consegui ressignificar isso. Eu quero que você também, né, assuma essa postura de filha, de filho hoje, para que as coisas comecem a funcionar. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês no Destravando e Potencializando, nesse método das Preciosas Mentorias com a Gusmão de 2024. E isso foi um divisor de águas para a minha vida, né? 2019 eu estava passando por um processo de mudança muito grande. E nesse processo de mudança que eu vivenciei em 2019, eu precisava tomar algumas decisões. Depois de muitos embates, muitas situações que eu atravessei, eu precisava tomar algumas decisões. E daí de 2019 para 2020, eu tomei essa decisão. Eu foquei bastante na minha área sentimental. Eu sempre tive muita dificuldade para me relacionar devido aos traumas e às situações e não ter acessado a minha identidade de filha, paternidade, né, do Todo-Poderoso. E eu ainda tinha, você fala assim, mas você não era da igreja, você não estava ministrando, você... Sim, mas existiam algumas coisas que eu estava bloqueada, eu precisava de destravar esse conhecimento, que é o que eu fiz, destravei esse conhecimento através das mentorias, através da minha busca, minha autoanálise. Eu comecei a observar meu comportamento, falei, não, tem alguma coisa que não está batendo, por mais que a gente tente transferir responsabilidade às pessoas, chega uma hora que a sua ficha cai e você fala assim, não é sobre as pessoas, é sobre mim. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo e eu preciso avaliar essa situação e mudar isso aqui. E foi o que eu fiz. Então eu vivi um período muito grande voltado para a minha questão sentimental, me permitindo, né, na área sentimental, porque eu precisava muito alinhar essa questão, porque estava bem bagunçado isso para mim, porque as minhas emoções estavam bagunçadas. A minha questão espiritual, a minha vida espiritual, indiretamente ou diretamente, como queira, também estava, porque se eu não estava conseguindo acessar quem eu era e agir, né, de acordo com a minha identidade, de fato, não estava em harmonia. Então eu estava assim, muito desconfigurada, essa é a palavra. E aí, 2021, eu comecei a alinhar isso de uma maneira mais incisiva, eu comecei a focar mais nisso, porque chega uma hora que a gente cansa, como eu estava ouvindo esses dias um dos nossos mentores, né, falar, será que você não cansa de ver as pessoas prosperarem? Será que você não cansa de ver as pessoas passarem, fecharem ciclo, mudar de vida, adquirir as coisas e você está no mesmo lugar? Será que não te incomoda saber que pessoas que carregam o mesmo que você estão no nível mais elevado que você está e isso é sobre você? Será que isso não te perturba? Isso não te cria um confronto? Você não se confronta por essas coisas? Beli, parabéns, hein? Parabéns aí pro seu noivado, mais uma vez, seja bem-vinda, sempre dando aquela força. Isabelle Oliveira de Natal, que também já foi, já compôs o cast da MPG Music, gravou uma canção minha, né, que eu amo demais essa canção, Dia Lindo. Então assim, seja bem-vinda, meu amor, um beijão para toda a sua família, tá? Amo vocês demais. Então assim, eu tive que dar aquele startzinho e pensar, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso aqui.
E a primeira coisa que você entende, que é o nosso segundo tópico que precisa ser feito, é você precisa dar um estalo e falar assim, não tá legal, não tá legal, isso aqui precisa ser mudado. E agora, como? Como que eu vou mudar tudo isso aqui? Então, identificar que você precisa de mudança e precisa de melhorias, precisa de ressignificar, destravar algumas coisas na sua vida, é um dos tópicos desse processo de aprendizagem, de crescimento que a gente tem que ter. Então eu identifiquei que eu precisava fazer uma autoanálise e precisava daquela parada, respirar e falar assim, Patrícia, chega. Para de ficar assistindo vitória dos outros, para de ficar... eu fazia, sabe o quê? Para poder amenizar a minha escassez, né? Eu fazia assim, realizar o sonho das pessoas para poder, com a alegria que eu tinha de realizar aquilo para as pessoas, preencher o vazio daquilo que eu não tinha realizado na minha vida. E isso é muito sério, é aquela síndrome do salvador, de você querer ajudar todo mundo, fazer tudo por todos, agradar todo mundo, mas você mesmo não tá bem, não tá legal o negócio para você. Então, por anos, eu posso falar para vocês, ganho de causa, por anos da minha vida, eu completei 46 anos agora, e eu tenho 30 anos, assim, redondo, né, de jornada ministerial, e eu descobri que o tempo que eu caminho, né, na jornada ministerial, ministrando a palavra, cantando, pregando, ajudando pessoas, não tem nada a ver com uma identidade ativada. Isso é muito louco, gente. Não tem nada a ver com o governo das emoções. Isso não tem nada a ver com o reino. Como assim nada a ver? Quando eu digo nada, não é uma questão radical. Implica, mas não define reino, não define causa. E a minha maior preocupação na época era chegar no horário nos trabalhos da igreja, ser uma pessoa, em termos de CDL, bem aceita, porque eu compunha o CDL da igreja, eu era secretário, eu era também ministro do Evangelho na época, e continuo, claro, estava assim, né, estou, né, eu sou a imagem e semelhança e estou ainda dentro dessas funções, e eu, tipo assim, tinha compromisso com todos os horários, realizava tudo que vocês possam imaginar que eu realizava, minha carta de recomendação da eclésia, da igreja, que no original é Chamados para Fora, mas o prédio geralmente tem a sua placa e o seu nome, são 12 funções, para vocês terem uma noção. E não eram funções assim razoáveis, eram funções consideráveis. Então eu fui dirigente de coral, eu montei um coral, uma oficina de coral na igreja, eu era líder de louvor, né? Aquela líder mesmo de organizar, direcionar, gestora mesmo do coral, do louvor. De ter o compromisso desde o repertório até a oração, organização de instrumento, ficar ligando para as pessoas, né, fazendo tudo que era necessário fazer para que o grupo estivesse dentro do horário, com repertório ok, com tempo ok, conduzindo sentada, controlando eles. Eu tinha que fazer essa parte. Eu fazia a coordenação dos obreiros, porque eu era secretária, então eu mexia diretamente com ata. Eu fazia a ata da igreja, eu tinha que ler em todas as reuniões, eu tinha que montar as reuniões ordinárias e extraordinárias. Eu fazia toda essa questão. Eu lidava também com as células, fui líder de célula, coordenei célula, montei, desfiz, fiz. Vocês não têm noção, eu ia para a célula para dirigir, eu tinha que coordenar a equipe que eu formava das células que eram construídas, eu ministrava a palavra, ministrava tão bem o louvor no solo, fazendo a parte principal da música. Gente, é muita função, e nenhuma dessas funções, que eram inúmeras, que eu também fazia visita, né, nos lares, fazia também, dirigir igreja de congregação, tive 2 igrejas na minha responsabilidade, não foi uma vez que isso aconteceu. Fui também, delegada de convenções. Eu trabalhava organizando igrejas, montando documentação e implantando obras, fazia todo aquele processo que vocês sabem de pedra fundamental, organização de equipe, organização meu Deus, dos grupos. Eu tinha que dar feedback de tudo isso, e para vocês não pensarem que é pouco, eu ainda ficava na portaria aguardando os pastores chegar para poder pegar a bolsa dos pastores, para que a pastora não carregasse peso, para que ela pudesse ser conduzida com carinho até o seu ambiente, que era o altar, separava
Enfim, gente. Então, assim, ó, não me faltou nessa vida atividade, não me faltou nessa vida ministerial funções, mas eu não sou função. E foi duro descobrir que eu não sou a função. Por que foi duro? Porque foi isso que me alimentou por anos da minha vida. Foi essa visão eclesiástica que me alimentou por anos da minha jornada. E eu me condicionei a ser o perfil perfeito das funções e acabei esquecendo que eu precisava ser a identidade do que de fato eu sou. Imagem e semelhança, filha, aquela que nasceu com uma missão de prosperar, com uma proposta de vida, de transbordar essa prosperidade, que carrega todo o código, a chave. Eu não conseguia me ver assim. Então, o que eu me condicionava por conta da religiosidade, que nada tem a ver com a religião, porque todos nós precisamos definir uma questão da nossa vida com relação à religião, porque família se constitui, se forma um grupo, pronto, já tem uma religião, uma política formada de opiniões, um dogma e entre outras situações. Então, assim, eu tive que me reformular. Gente, não foi fácil me desfazer para me refazer. Eu até me emociono de falar isso. Porque por anos da minha vida eu descobri que a minha infelicidade estava em ser o que as pessoas desejavam que eu fosse, mas nunca me preocupar em ser o que Deus de fato me projetou para ser. Olha o rumo da nossa live indiretamente parecendo mudar, mas não está mudando, estou dentro da linha, que é o caos financeiro. Por que ele vem? Uma pessoa só se sobrecarrega financeiramente quando ela está mal resolvida, espiritualmente, emocionalmente. Automaticamente ela vai ficar mal resolvida fisicamente e financeiramente também, que é o último fator das áreas da nossa vida, é o financeiro, mas é esse que mais perturba as pessoas. Por que será? Então, assim, ó, só para parafrasear aí para vocês, eu descobri que eu era um robô, eu era uma inteligência artificial, né, do meio. Nós estamos no meio, fazemos parte de um sistema, mas esse sistema não pode controlar, a gente controla isso, nós temos que controlar essa situação. E eu descobri que não é que eu perdi tempo, porque vastas são as minhas experiências, mas eu deixei de acessar o mais importante. Eu deixei de acessar a minha paternidade, a paternidade de Deus na minha vida. Eu deixei de me sentir eu deixei de desfrutar, essa é a palavra. Eu deixei de desfrutar, que foi exatamente, né, o que Adão e Eva fizeram. O primeiro pecado não foi comer o fruto ou permitir que... Não, foi não desfrutar. E eu acabei concordando com essa ideia. Não é uma ideologia, para mim é uma realidade. Então, assim, não desfrutar de quem você é, de quem de fato, né, o que Deus tem para a sua vida, não ter uma mentalidade transformada, que é essa base de Romanos 12, que a gente acabou de ler, não se permitir destravar o conhecimento e potencializar aquilo que você acredita, mas na essência do que de fato você é um dos motivos de você não prosperar ou de você não conseguir se livrar, né, dessa perturbação que determinadas dívidas causam. Agora, deixa eu te falar um negócio muito sério. Às vezes as pessoas pensam que ter dívida é só o boleto. Eu fiz uns stories esses dias e eu interagi com o pessoal e eu perguntei para as pessoas, né? Você tem dívida? Você está endividada? A dívida te perturba? O que seria dívida para você, né? As pessoas interagiram e eu achei muito interessante uma resposta que foi fixada, que é: a minha maior dívida é procrastinar. A minha maior dívida é não me preocupar comigo, com os meus resultados, é começar e não terminar e às vezes nem conseguir começar. É não dar continuidade. E esse fator de vai me acompanhando aí na hora, por favor, tá? Esse fator, já passei, ó. Esse fator de você não conseguir equilibrar essa questão, não ter um autocontrole, não ter governo das suas emoções por falta de ativação da identidade, então o seu propósito não é clarificado e você não consegue de fato nenhum administrar as áreas da sua vida, implica 100%.
Então, assim, você entender quem você é a primeira coisa que você vai fazer. A primeira coisa, e eu já vou encerrar de hoje para a gente continuar quarta-feira. Mas a primeira coisa que você vai fazer quando você entende quem você vai parar de perder tempo. Anota isso. Você vai parar de perder tempo. Não é que você tenha que deixar de ir para o prédio, para o templo. Você é a igreja, você pode estar lá. Não é que você tenha que abandonar o seu trabalho, jogar tudo para o alto. Não, você precisa trabalhar noite e dia para não ser pesado, escrito está. Não é que você vai abrir mão dessa pessoa que está do teu lado porque você considera que ela está te atrapalhando. Não, você vai treinar essa pessoa que está do teu lado. Você vai entender isso. Você vai simplesmente descobrir que você não pode mais perder tempo. E quando você entende que você não pode mais perder tempo, que você é filha, que você é digna, que você tem direito, que é para você também, e que você não pode deixar mais esse tempo passar, que tempo é o que você tem de mais precioso que o dinheiro, é o tempo que você tem, aí você vai começar a alinhar algumas coisas na sua vida que vão, tipo assim, destravar literalmente a sua prosperidade, vão te garantir paz. Por quê? A dívida emocional, a dívida espiritual, ela vai ser alinhada e você vai conseguir fazer a gestão da sua vida num todo. Então, corpo, alma e espírito. Você entender quem você é espiritualmente, filha. A sua alma, você entender que você não é o que as pessoas falem, a sua autoimagem não está ligada ao que as pessoas falem de você, que você precisa de fato controlar suas emoções e ativar de fato aquilo que você é. Você precisa se valorizar, você precisa acreditar no seu potencial, você precisa sair da zona de conforto, largar o vitimismo, largar essa questão de ai, fulano não me aceita, fulano não me entende, ai, não vou conseguir. Você precisa se desprender, destrava o conhecimento no tocante à sua identidade, no tocante ao propósito que você tem, que Deus tem com você, que você também vai passar a ter em nome de Jesus a partir de hoje, né? Eu estou declarando isso, que você vai passar a ter. Destrava tudo isso e começa a tomar decisões. E não tenha medo, porque quer ver algo que trava resultado é o medo. Mas tudo aquilo que você tem medo, você pode atrair. Então, utilize o medo como um campo de energia onde você precisa ser pressionado a tomar uma decisão. E tome sempre a decisão de encarar o medo. Tome sempre a decisão de encarar esse medo, porque encarando esse medo, você vai descobrir o seu potencial. E quando você descobrir o seu potencial ativado, você vai tomar algumas decisões que vai potencializar ele. Aí você vai ver o quanto que você é uma explosão, o quanto que você de fato carrega o sim, o quanto que você não é obra do acaso. E eu fiz algumas coisas, eu já vou fechar aqui, que eu falei que eu ia ultrapassar no máximo 10 minutos. Eu achei que eu ia conseguir falar tanta coisa, mas é muita informação. E eu fiz algumas coisas nesse processo de descoberta e nesse processo de destravar, né, as minhas prisões, as minhas crenças limitantes e também a questão da necessidade de aprovação, da procrastinação, né, da síndrome do Salvador e dentre tantas coisas que eu carregava e todo dia a gente tem que tratar alguma coisa, né, ninguém está 100%, mas eu fiz uma coisa muito importante, eu me desliguei de coisas e pessoas, né, que pudessem indiretamente estar influenciando negativamente e bloqueando os meus resultados. Isso não é uma tarefa também muito fácil. Por quê? Porque você acaba carregando pessoas por anos da sua vida e você tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Dizer não. Então você não pode ter medo de dizer não. Mas como dizer não para essa pessoa tão querida, minha amiga íntima? Como dizer não para essa pessoa tão legal? Como dizer não para o meu irmão, para o meu pai, para minha mãe? Enfim, como dizer não para o meu pastor? Como dizer não para o meu amigo, para o meu amor? A gente tem que aprender a dizer não, porque isso contribui diretamente para a nossa saúde mental. Isso contribui diretamente para a ativação da nossa identidade, o governo das nossas emoções e os nossos resultados. A gente, para elevar, para galgar degraus, a gente tem que se posicionar e aprender a dizer não para algumas situações e dizer não para algumas pessoas.
Essa foi a fase mais desafiadora, mas eu consegui. Isso começou e foi tipo assim, o divisor de águas, mas foi uma das dores que eu sofri, que mais mexeram comigo. Então eu quero conversar com você na próxima transmissão para vencer esse caos financeiro que você acredita estar passando e possivelmente esteja, porque eu já vivenciei ele, que existem alguns fatores que precisam ser mudados para que de fato as suas finanças sejam destravadas. E esses fatores incluem desligar-se de coisas e pessoas. Existem situações que a gente até quer vivenciar. Existem lugares que a gente quer demais estar. Existem pessoas que a gente quer muito andar com elas. Mas elas não comunicam para o próximo nível. Elas não estão na frequência que você necessita para gerar a energia indispensável para o seu resultado. Seria isso uma forma preconceituosa? Não. Essa é uma forma sábia e inteligente. Aí você vai me perguntar assim, por questão de muitas religiosidades, me prova na Bíblia que isso que você está falando tem fundamento. Vamos deixar um exemplo de Gideão para você. Eu acho que só falar desse exemplo já vai te dizer muita coisa para eu não tomar o seu tempo. Então, aprenda a priorizar. Hoje, uma identidade ativada, um propósito clarificado e uma resistência para vencer esse medo que te bloqueia de você saber dizer não, vai te levar diretamente para o próximo passo, que é fazer a seleção das prioridades da sua vida, o que de fato você precisa. Assim também vai acontecer nas finanças. Eu preciso comprar isso? Eu tenho necessidade disso aqui? Abrindo uma prévia para fechar, que faltam 2 minutinhos, eu fui fazer uma pesquisa sobre qual é a maior dívida do ser humano, né, da sociedade. Pasmem, é comida. É comida. Eu gosto muito de comer. E a questão de alimentação é a parte que mais faz o ser humano, a sociedade, gastar. Então, se você tiver uma identidade ativada, um propósito clarificado, um autogoverno, você vai saber também administrar essa questão da ansiedade que você tem sobre o que não conquistou, sobre o que não conseguiu vencer, sobre o que você tem de expectativa, que você gera pela ansiedade em você. Você vai aprender a administrar tudo isso e tudo isso comunica para esse caos financeiro que você está atravessando. Fechando, eu assisti um vídeo com o Davi e ele estava falando assim, será que você não percebeu que nada, acho tão bonito ele falando, né amor? Nada, tá no meu perfil, é impossível. É só você ter uma mente saudável, tranquila, em suma, você governar suas emoções. Você ter uma mente saudável que você vai perceber que tudo à sua volta são recursos que você pode usar a seu favor para solucionar os seus problemas. Gente, uma criança de 8 anos dando show de inteligência emocional e geração de recursos, né, de saber usar os recursos. E ele foi instruído daquela forma em um desafio que foi apresentado a ele por seu mentor. Bom, eu quero que você, nessa noite, renove a sua mente. Não se conforma com esse mundo. Não se conforma com a sentença que esse boleto está te trazendo. Não se conforma com a sentença que essa palavra pejorativa foi liberada à sua vida. Não se conforma com a sentença dessa aparente crise emocional de você, tudo que você faz parece que não dá certo. Não se conforma com o que você perdeu, como se você não fosse capaz de reconstruir, de construir novas coisas. Acredita que tem coisas que são livramento. Transforma a sua mente, renove a sua mente pela palavra que Deus está te liberando hoje, pelo que Deus já disse para você, que você é mais que vencedor por aquele que te amou primeiro, que é Jesus Cristo. Deus te amou tanto,
que deu seu Filho unigênito Jesus Cristo, para que você, todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu encerro aqui essa transmissão, que eu falei o máximo corrido possível, e nós vamos estar tratando desse assunto. Caos financeiro. É possível vencer? Eu te pergunto, é possível vencer esse caos financeiro? Esse é o único caos que você está atravessando? Como sair disso? A quem pedir ajuda? Eu deixo essas perguntas para você e vamos interagir sobre elas na próxima transmissão, na quarta-feira, às 20 horas. Beijão da Guzmão. Obrigada, Beli, por ter marcado sua presença aqui, tá, minha linda? E todos que vão assistir essa live, desejo que a paz que excede todo entendimento seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, sobre os seus novos projetos, e que você tenha uma identidade ativada e se sinta amada pelo Pai, e que você não é uma função, você não é uma área de atuação, você é a imagem e semelhança do Altíssimo. Deus abençoe.